Muito bem, meus queridos. Olha, nós vamos iniciar hoje da seguinte forma. Eu quero ler 2 versículos bíblicos, um em Salmo e o outro em Coríntios, para meio que tentar explicar qual foi a ideia, né, a necessidade de Cristo ir ao sepulcro. Eu não compactuo com a ideia de que Cristo foi ao inferno. Ele não desceu ao inferno como é proposto, né? Que ele teria ido lá para testemunhar sua vitória aos demônios e aos que estão no inferno. Ele não desceu lá para dar uma segunda chance de salvação ou para retirar de lá os que estavam esperando por ele e que morreram no Antigo Testamento e agora estavam esperando por ele no inferno. Para nenhuma dessas situações, o Senhor desceu ao inferno, tá? Como eu já disse, eu penso, de acordo com a teologia reformada, especialmente a ideia de que Cristo enfrentou o inferno, a separação, tanto totalmente pesada, quanto no seu sentido de peso, intensidade, quanto no seu sentido de tempo, extensividade, aquela ideia de despejo da ira eterna. Eu penso que isso aconteceu tanto no Getsemane como na cruz, especialmente na cruz, como a gente debateu ontem, aquele brado do Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ali o Senhor é visitado com a ira de Deus. Essa expressão, ela traz a ideia de uma separação, né? De um abandono, literalmente, né? E assim como a palavra de Deus nos ensina que pecado separa o homem de Deus, na cruz, Cristo, então, experimenta essa separação de Deus, porque ali o que não é e o que não tem pecado se faz pecado em nossa substituição. Bom, a sexta-feira termina com o Senhor sendo sepultado num túmulo emprestado. E aí o sábado é conhecido pela tradição como sábado de aleluia, né? Dia de malhar o Judas. Eu não sei quantos conhecem aí essa tradição, eu penso que todos devem lembrar ou devem ter noção do que é isso, a tradição de malhar o Judas, só que Judas não morre no sábado, Judas morre na sexta também. De acordo com o Evangelho de Mateus, Judas viu o que deu para Jesus, né? Qual foi o ápice da sua traição, né? Que Jesus não foi simplesmente, digamos assim, castigado, punido com algumas chicotadas e solto. Pelo contrário, ele foi condenado à morte mesmo. Então, Judas, tomado de remorso, como diz o Evangelho de Mateus, ele foi se enforcar, foi se suicidar. E isso se deu na sexta-feira, tá? Depois você pode conferir isso em Mateus 27, tá? O texto que eu quero ler hoje, e tem muito a ver com aquela questão que foi levantada ontem, se na cruz, quando Jesus brada que ele tinha sido, vou dizer agora, na cruz, quando Jesus brada, né, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ontem foi perguntado se ele ali estava consciente ou inconsciente e tudo mais. Bom, é claro que não vai dar para eu explicar tudo isso agora, mas deixa eu colocar assim bem pontual e objetivo. Ó, na teologia reformada, a teologia do pacto acaba meio que se confundindo com a teologia reformada. A teologia reformada é a teologia do pacto, a teologia do pacto é a teologia reformada, tá bom? Então, quando você pega para ler esse assunto, você vai ver a maneira intrínseca como as duas coisas são tratadas. E dentro da teologia reformada, o pacto, ele é tratado como sendo 3. Às vezes eu vejo a turma sendo questionada no presbitério, por exemplo, quantos pactos existem? Aí os caras falam 7, 8, pensando que devem contabilizar, por exemplo, Adão, Noé, Abraão e etc. Né? Não. São 3 pactos, tá bom? O pacto eterno da redenção, a teologia
especialmente lá no passado, a teologia puritana entendeu que havia, na eternidade passada, um pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito, ou o modelo trinitariano, ou o modelo Pai e Filho, ou o modelo Pai, Filho e Espírito. Mas entendia-se dessa forma, a teologia do pacto eterno da redenção, depois o pacto das obras entre Deus e Adão, e o pacto da graça entre Deus e os pecadores em Cristo. Então, nesse pacto da redenção, esse pacto eterno da redenção, envolvendo o que é comum, é costume dentro da teologia aliancista, promessas e exigências. Então, só para vocês terem uma ideia, eu prometo que vou lhe ressuscitar. Teria sido essa uma promessa do pai ao filho. Mas eu exijo que você morra da maneira mais violenta, vergonhosa, culposa, sem ter pecado algum, que foi a morte na cruz. E substitua todos os eleitos pelos quais eu quero que você vá substituir. Outro exemplo, eu lhe prometo que vou lhe dar um nome acima de todo nome, que é o que está em Filipenses 2. Mas eu exijo que você seja sepultado e passe 3 dias no sepulcro. Então, a teologia, e aí ela faz uso de muitos textos bíblicos exatamente para fundamentar essa teologia do pacto eterno da redenção. Um deles é Salmo 16:11. Pronto, esse é o primeiro versículo que nós vamos ler. Salmo 16:11, quando diz, Salmo 16:10, quando diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Não permitirás, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha, o que o salmista aqui está colocando? Que o Senhor não vai permitir que o seu corpo fique sob o domínio, o poder da morte, e não vai permitir que o seu corpo veja ou experimente aquela corrupção ad eternum, né? Aquela corrupção que nunca se solta, que nunca se livra dela. A corrupção aqui no sentido é deterioração, decomposição, a morte reinando sobre o corpo do indivíduo. Salmo 10, é uma promessa de ressurreição. É tanto é que o Salmo 16:10 é aplicada pelo autor de Atos dos Apóstolos em Atos 2 e em Atos 13, para Jesus Cristo. O autor de Atos, Lucas, aplica o versículo 16:10 de Salmo em Jesus para dizer que a sua ressurreição foi algo dada, já determinada e prometida por Deus. Agora, o porquê? Então, pense comigo, quando ele vai para a cruz, ele vai com a certeza de que ele não vai ficar debaixo do poder da morte, ou seja, ele vai com a certeza que ele vai ser tirado, que ele vai ser ressuscitado. Agora, o que é que ele foi fazer no sepulcro? Eu acredito, 1 Coríntios capítulo 15 explica para nós o que é que ele foi fazer no sepulcro. Quando diz assim, vamos lá, primeiro, a gente vai ler aqui, deixe-me ver aqui o texto aqui. Primeiro nós vamos ler 1 Coríntios 15, verso 20. 1 Coríntios 15, verso 20. Diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Dormem aí é uma linguagem eufêmica, né, uma linguagem para atenuar, e primícia tem tudo a ver com os primeiros frutos, as primeiras colheitas em Israel, que já demonstravam se a colheita toda seria boa ou não, que já demonstravam o tipo de fruto que já se esperaria durante a colheita.
Se fosse bons frutos, a colheita toda seria muito boa, mas se fosse frutos feiosos, mirrados, então não poderia se esperar uma boa colheita. Então aqui o texto diz que Cristo, como a primícia dos que dormem, como a primícia daqueles que ressuscita, é o primeiro a ser ressuscitado. Aliás, eu diria até que é o primeiro e o único ainda que foi ressuscitado. Mas olha o que diz aí o verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se Adão, uma vez que Adão pecou e deixou para a raça a morte, agora Cristo, como representante, se faz pecado, ele morre pelo seu povo eleito, e como representante desse povo eleito, então ele deixa a certeza da ressurreição. Enquanto um deixa morte, que herança, o outro deixa a certeza da ressurreição. Versículo 22 diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem, Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo, na sua vinda. Olha, por que Cristo, então, vai ao sepulcro e ressuscita? Ressuscita para nós também termos certeza que ele vai ressuscitar, que nós vamos ressuscitar. Há aqui um elemento de união espiritual. Os reformadores chamavam isso de união mística, né? Nós nos unimos a Cristo no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição. Então, a certeza de que ele ressuscitou garante e assegura a nossa ressurreição. Mas eu não quero entrar nesse ponto hoje. Eu quero entrar no ponto de Coríntios 15, verso 54, que diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu adoro esse texto, de verdade, porque Paulo ri, gargalha da cara da morte. Paulo está tirando onda com a morte, porque ela foi vencida. O fato de Cristo ter ido ao sepulcro e vencer a morte, ou seja, ressuscitar e ser ressuscitado, amanhã nós vamos falar sobre isso, indica que ele venceu a morte e ele purificou. Ele venceu, enfraqueceu e purifica a sepultura para o seu povo. A morte não pode vencer a igreja. Se você olhar para Mateus 16, quando os apóstolos são perguntados: o que o povo está dizendo que eu sou? Isso, né? Esse, aquele outro e aquele lá. E vocês, nós dizemos que você é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele texto, Jesus diz assim, não foi carne nem sangue que te revelaram, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Em verdade vos digo que edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno hão de prevalecer contra ela. Interessante é que naquele texto, a palavra grega lá é Hades, não é a palavra grega comumente usada por Jesus para inferno, que é o Geena, ou Geena. Não é essa a palavra usada, é a palavra Hades, que na época de Jesus significava local de mortos, local de defuntos, não necessariamente inferno. A palavra Hades, ela passa a ter também essa conotação infernal ou de inferno, segundo século em diante. Então, é bem provável que quando Jesus está dizendo para Pedro, eu vou edificar minha igreja e nem as portas do inferno, seria, na verdade, as portas da sepultura. A morte não é o fim para a igreja, porque a igreja vai vencer a morte como Cristo venceu. Aqueles que creem nele hão de vencer a morte como ele venceu. É a certeza que ele dá, por exemplo, a Marta e Maria e a todos os que estão presentes por ocasião do sepultamento de Lázaro. Eles já tinham sepultado Lázaro há 4 dias, as carpideiras já estavam lá chorando há 4 dias, fora a turma toda que se reuniu para confortar e consolar Marta e Maria.
e naquele ambiente Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, quem crê em mim viverá. Ele, na sepultura, o sábado foi para isso, ele foi para a sepultura para vencer a morte, para vencer a sepultura, para purificar a sepultura e para dar a certeza para a igreja de que assim como ele venceu a morte e ele venceu por ele e por nós, a morte não é o fim. Ok? Eu iria nessa direção. Eu acho que essa é uma direção bem bíblica e bem saudável, tá? Não precisa ver Jesus descendo ao inferno e dizendo para os demônios, aqui, ó, tô aqui, ganhei, não precisa. E muito menos ainda, não precisa ver que Jesus no sábado foi ao inferno e disse assim, ei, Abraão, Jacó, Isaac, vamos subir porque aqui já terminou a espera, terminou a calorosa espera, né? Não tem necessidade disso. Essas foram algumas interpretações que aconteceram na história. Tem um artigo muito bom sobre isso, Descida de Cristo ao Inferno, né? E está em latim, mas você acha muito fácil, se você procurar no Google, tá lá, você coloca assim, a Descida de Cristo ao Hades, Heber Campos. Pronto, você vai encontrar esse artigo em PDF. Vale muito a pena a leitura desse artigo. Ele traz lá as perspectivas de interpretação históricas, tá bom? Então, vale a pena vocês darem uma lida lá também, ok? Pronto, se tiver pergunta, vai botando aí ou deixa para o final que a gente faz aquele momentozinho lá de discussão, tá bom? Marcos 13, agora nós vamos lá. Marcos 13, bom, a gente precisa lembrar somente que Marcos capítulo 13 ainda é a terça-feira, então nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva, né? Deixamos esse texto para trabalhar hoje, ok? Marcos, capítulo 13. Então, nós vamos fazer a leitura e vamos explicar, tá bom? Bom, vamos lá. Esse texto... deixa eu ver aqui o que foi postado aí. Sim, é esse mesmo, muito bom. Ó, tá aí já, o Henrique postou para nós aí o artigo, né, o que significa Cristo desceu ao Hades. Vale a pena essa leitura, tá bom? Leiam, vocês vão gostar, tenho certeza. Bom, vamos lá, 13, 1 e 2. Ah, puxa vida, daqui a pouco a gente tinha... let me introduce Tony Lopes. Pessoal, nós estamos hoje com um participante aqui na nossa na sala de estudos dos Estados Unidos da América. Ele é norte-americano, não é isso, Henrique? Eu acho que o Henrique poderia fazer de maneira melhor as honras, porque é conhecido do Henrique. Então, se você puder dar só uma ideia aí, viu, Henrique, de onde ele é e quem ele é, onde ele congrega, seria legal, viu? Se você quiser escrever aí no chat, escreva, porque aí no final a gente vai falar com ele, dar oportunidade para ele, tá bom? Ok, 13, 1, 2. Ao sair Jesus do templo, detalhe, né? Esse sermão escatológico, esse sermão profético de Jesus, está em Mateus, Marcos e Lucas, não está em João. Os sinóticos fizeram questão de registrá-lo, e lá em Lucas é interessante isso. Eu não tô querendo, mas eu tô querendo. Eu tô igual o Chaves, né? Sem querer, querendo. Lá em Lucas 21, 11, Jesus lá fala em epidemias. Aí alguém pode dizer, não, é epidemia, não é pandemia. Tudo bem, fazer o quê? A tradução. Mas Lucas, com o seu olhar médico, ele não acrescenta nada, ele não põe palavras na boca de Jesus, mas ele faz questão de registrar que Jesus falou sobre isso, falou sobre essa possibilidade, sobre essa fatualidade de pandemias, epidemias. Lucas 21, 11. Depois você confere lá. Ao sair Jesus do templo, por que ao sair Jesus do templo? Porque ele e os 12 estavam no templo a terça-feira toda, e é lá que eles foram, é lá que Jesus entrou em 5 discussões com os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os herodianos,
e entrou sobre as discussões mais diversas possíveis, discussões religiosas, teológicas, político-religiosas e tudo mais. Então, agora eles estão saindo do templo porque eles vão voltar para Betânia. Disse-lhe um de seus discípulos. Não se sabe quem foi o discípulo que disse, não se sabe quem foi esse discípulo admirado aí, né, que estava espantado com a questão, né? E ele disse assim: mestre, que pedras, que construções. É bem provável que essas pedras aí que o discípulo está admirado, né, impactado com elas, eram as pedras da fundação, as pedras do alicerce, que de fato eram pedras grandes e pesadas. Ótimo, vai deixando perguntas aí. Que eram pedras grandes, pesadas, que inclusive são pedras que restaram da devastação do ano 70. Depois disso, o templo nunca mais foi reconstruído, e para piorar a situação, né, o espinho na carne do povo judeu é porque hoje no local do templo tem uma mesquita muçulmana. E essas pedras, é bem provável que essas pedras que estão sendo referidas aqui no texto, que pedras, que construções, as pedras do alicerce, as pedras do fundamento, são as mesmas pedras que hoje se encontram no conhecido Muro das Lamentações, né? Porque o resto foi devastado. 2. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está prometendo um evento futuro que vai devastar com o templo, que vai arrebentar com toda aquela estrutura templária. Ele está prometendo que isso vai acontecer. Bom, agora, já no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras não ficava nem em Jerusalém, nem em Betânia, ficava mais ou menos no meio do caminho. Então, no meio do caminho, de cima do monte, olhando para Jerusalém, Jesus e os discípulos retomam o assunto. Só que dessa vez, Pedro, Tiago, João e André fazem a pergunta mais privativamente, que é o que está no versículo 3. Versículo 4, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Como bons judeus que eram, quando se fala de alguma coisa por vir, os caras querem sinal. O judeu era muito movido por sinal, movido por acontecimentos que indicariam que alguma coisa estava próxima. Numa das suas contendas com os fariseus, o Senhor Jesus cobrou-lhes a maior percepção, maior capacidade de interpretação, quando eles perguntaram por sinal, e Jesus disse: olha, vocês sabem olhar para o céu e verificar se vai chover, mas agora vocês não conseguem ver o Filho do Homem e os sinais que estão aqui. Então isso era próprio do judeu, pedir por sinal, querer um sinal que acompanhasse o acontecimento, e é isso que os discípulos estão pedindo, que os apóstolos estão pedindo. Versículo 5, então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Eu estou meio por fora aí, viu, gente? Sinceramente, de rede social. Eu procuro não ficar olhando muito, não. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu vi, ou eu ouvi, não sei, um tal de pastor, Ezequias, que profetizou algo para o dia 30 ou para o dia 31 de março e não aconteceu. Se alguém souber aí o que foi que ele profetizou, por favor, depois, no final, fala pra gente aí, viu? Pronto, no final aí, Daíse, você bota a gente a par aí do que foi. Eu tô por fora mesmo. Vede que ninguém vos engana, tá? Vede que ninguém vos engana. Engane, perdão. Pronto, agora vamos lá, versículo 6. Muitos virão em meu nome. É interessante, só para destacar, né? Essa palavra vede, que começa aí essa fala de Jesus, né? Essa exortação, essa admoestação, melhor, de Jesus Cristo, vede que ninguém vos engane.
ela teria mais ou menos o sentido de olhem, tomem cuidado, cuidem na vida, seria, se fosse aqui em João Pessoa, cuide na vida, abra teu olho, né, para que ninguém vos engane. Bom, agora vem o verso, do verso 6 até o verso 13, esse conjunto de textos, ele é conhecido como o princípio das dores. Então você precisa lembrar ou entender que aqui a ideia é mesmo aquela questão da gravidez. As primeiras dores que a mulher vai sentindo quando está se aproximando ao parto. Elas são dores que são apoteóticas, né? Especialmente se o parto for normal. Começam com contrações, começam ali com algumas coisas já indicando que está perto, as dores iniciais, aí essas dores elas se avolumam e então nasce. Né? Então, qual é a nossa perspectiva de história? Perspectiva bíblico-teológica de história é a perspectiva linear. Não é nem a perspectiva cíclica e nem é a perspectiva de duas eras, uma após a outra. Mas a nossa perspectiva de história é a perspectiva histórica linear, onde a a era vindoura já iniciou na era atual. Então nós não estamos, como judeus, esperando passar essa era. Nós estamos no ano de 2021 depois de Cristo. O judeu já está no ano 4000 e lá vai números antes de Cristo, porque ainda eles aguardam a era vindoura. Dentro da Escritura, a era vindoura já chegou diversas vezes, ainda que não completamente, mas diversas vezes o Senhor Jesus incita isso, ele afirma categoricamente isso. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre vós. Se eu expulso demônios pelo poder de demônios, o reino está dividido. No entanto, por outro lado, é melhor ver assim que se eu expulso demônios é porque o reino de Deus chegou, o mais valente chegou. Então, nesse ponto, a nossa perspectiva de história é linear, porque ela caminha, ela tem um começo, foi o Éden, ela tem um meio, que é toda a história da redenção, e ela tem um fim, que é a segunda vinda de Cristo. História para nós é isso, nem é cíclica, nem é uma era depois da outra. Né? Então, quando Cristo veio, agora ele anuncia o princípio das dores, e nós estamos vivenciando esse princípio das dores. Nós não estamos vivenciando as dores do parto em si. Nós estamos vivenciando esse momento conhecido como princípio das dores, as contrações, as primeiras contrações da gravidez, as primeiras contrações do parto, elas já estão presentes na história da humanidade, e especialmente na história do povo da igreja, do povo de Deus, desde a época de Jesus. Tá? E estarão até a intensificação, literalmente agora, não o princípio, mas as dores do parto em si, quando o fim chegar literalmente ao seu fim e nascer, ou estabelecer-se o novo tempo que já começou o seu estabelecimento, e não uma era e depois a outra, tá bom? Imagine um jogo de futebol. Você tem dois tempos no jogo de futebol, né? Primeiro você tem 45 minutos, depois você tem um intervalo de 15, aí depois você tem mais 45 minutos. Imagine se não tivesse esse intervalo e mais 45. Se você tivesse 45, e lá pela metade dos 45 do primeiro já começasse o segundo tempo. Eu sei que é meio complicado o exemplo, mas é isso que acontece na Escritura. O novo tempo raiou em Cristo Jesus. A era vindoura já chegou, não vai chegar, já chegou, só vai ser estabelecida completamente. Nesse princípio das dores, nós vamos ver aqui, pelo menos, 3 direções distintas pelos quais a humanidade caminha e a igreja também caminha. E aí você vai ler comigo agora o versículo 6 até o 13, que diz: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Bom, o que teria a ver com isso aqui, né? O que seria isso?
Versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Não tente dizer que é o fim. Ah, e tem um detalhe muito interessante. Tem um autor holandês chamado Anthony Hoekman. Ele fala que a utilidade dos sinais do tempo não é para marcar o fim do tempo. Tá? A utilidade dos sinais do tempo é para ensinar e indicar que nós estamos mesmo caminhando para o fim. Mas não dão para nós nenhuma base e nenhuma condição de dizer o fim vai ser tal. Como já aconteceu na história da igreja e inclusive na história da humanidade, tanta gente querendo anotar o dia do fim, o período do fim, e, claro, obviamente ninguém acertou e nem vai. Tá? Bom, versículo 8. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. As primeiras dores de parto, as primeiras contrações, indicando que vai haver um nascimento. Tá? 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Bom, o que é que nós podemos tirar aqui desse texto? Imagine uma corda de 3 fios. Tá? Imagine uma corda de 3 fios, onde ela é toda bem trançadinha e ela vai esticando do início ao fim, ou seja, ela vai se esticando desde a vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Por que uma corda de 3 fios entrelaçadas? Muito simples. Porque os sinais dos tempos, essas primeiras dores do parto, são, de fato, entrelaçadas e elas ocorrem simultaneamente. Por exemplo, tá bom? Pode ser que nesse momento esteja acontecendo uma guerra em determinado país e em outro país esteja acontecendo apostasia e em outro lugar esteja acontecendo o evangelho avançando e pessoas perseverando. Ou pode acontecer no mesmo lugar. Por exemplo, no Brasil, esse contexto todo que nós estamos de apostasia, de gente deixando a igreja evangélica e voltando ou indo para a igreja católica, guerras, dificuldades, entreveros todos, contra a igreja, inclusive, e, ao mesmo tempo, o evangelho sendo pregado, de uma forma ou de outra. Eu me lembro que, antes da pandemia, isso antes lá do mês de março do ano passado, eu me recordo que você ia até a internet, você só conseguia ver uns cabras falando de teologia e só vomitando lá soberba e vomitando umas coisas sem futuro demais e uns discursos vazios, frívolos, infrutíferos. Agora você consegue ver todo tipo de pastor devotado, dedicado ao seu ministério e à sua igreja, pregando o evangelho. Então, o evangelho continua avançando. A graça continua atuando, bem como a ira de Deus continua se mostrando, mas também o juízo de Deus e a apostasia humana continua se demonstrando, botando a cara de fora. Então, é importante considerar que esses princípios das dores, eles não são fases, uma após a outra, tá bom? Mas são acontecimentos que vão simultaneamente
concomitantemente vão caminhando e avançando e se intensificando. Talvez até, inclusive, se intensificando de forma local. Aquilo que era restrito ali à região da Palestina e mais propriamente dito ao Império Romano, com o passar do tempo, cruza o Atlântico e se avança também para lá, desce a América do Norte, vem para cá, continente africano, asiático. A coisa se agiganta, se avoluma, a ponto de todo o mundo experimentar o princípio das dores. De maneira muito simples, os princípios das dores aí, né, as primeiras dores, as primeiras contrações do novo tempo, da era por vir que já começou, podem ser olhados sob 3 óticas. Primeiro, sobre a ótica do juízo de Deus. Guerras, fomes, terremotos, juízo, a ira de Deus. Epidemias, como diz Lucas 21:11, juízo de Deus. Tá? Pode também ser visto sob a ótica da apostasia. Okay? Irmão contra irmão, famílias divididas, arrastando a igreja ao tribunal, esse endurecimento contra a igreja, tempos apóstatas, tempos onde se quer cada vez mais riscar o nome de Jesus Cristo. Né? Uma curiosidade no versículo 11, quando diz que não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Irmãos, isso é uma palavra específica para os apóstolos, não é uma palavra que se cumpra hoje, não é uma palavra para o nosso tempo. Lembre-se que os apóstolos, eles só tinham em mãos e só tinham conhecimento do Antigo Testamento, e muita coisa que havia sido revelada naquela vivência com Jesus e que ainda estaria por ser revelada, seria, sim, fruto do trabalho do Espírito Santo. Hoje nós temos a Escritura, tá bom? Hoje nós temos a Escritura para nos fornecer, para fundamentar a nossa resposta, o nosso diálogo, e assim por diante. Então, nesse ponto, não é bom a gente abrir mão da leitura, da devocional, do estudo bíblico sério e cada vez mais aprofundado, para que estejamos prontos em oferecer a razão da nossa fé. Ok? Então, não é coisa para crente do século XXI, crente preguiçoso, crente que não estuda, crente que não pesquisa, crente que não lê. A hora que for necessário, o Espírito vai me lembrar. Não, não vai. Não é por aí, tá bom? Se Pedro encarrega os crentes, Pedro responsabiliza os crentes de que eles, de fato, tenham a responsabilidade de estarem preparados. Tá? Então, sinais de juízo de Deus, sinais de apostasia cada vez maior e mais crescente do ser humano, e sinais da graça. E eu quero chamar a sua atenção para os versículos 10 e 13, quando dizem, primeiro, o evangelho será pregado a todas as nações, e quando diz, versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim e será salvo. Irmãos, esses 2 versículos, eles não têm nenhum elemento condicional, ou eles não têm nenhum elemento que digam assim, olha, Jesus só vem quando o evangelho for pregado a todas as nações, ou só vai ser salvo quem perseverar. Esses 2 versículos não trazem nenhuma ideia, nenhuma inscrição aí, nenhuma palavra que sugira a sua condicionalidade. A volta de Jesus não está condicionada à evangelização das nações, a salvação do crente não está condicionada à sua perseverança ou não. O crente persevera porque ele já é um verdadeiro crente, né? E mesmo com sinais de guerra, juízo divino, terremotos, fomes, juízo divino, e mesmo com apostasia, arrastando para os tribunais, família dividindo família e etc. e tal, mesmo com esses 2 tipos de sinais, de juízo e de apostasia, avançando e acontecendo, o sinal que envolve a graça de Deus também avança e acontece. O evangelho está sendo pregado, de um jeito ou de outro ele está sendo pregado, e pessoas estão perseverando. Lamentavelmente, muitos têm ficado pelo caminho, mas está escrito. Está escrito. Sentimos, lamentamos, mas está escrito que o amor de muitos vai esfriar.
Isso está em Mateus. No sermão escatológico de Mateus, por exemplo, o amor de muitos esfriará. Mas aqui, o que perseverar até o fim será salvo. Tá? Então, esses dois versículos, que são versículos que ensinam como a graça de Deus avança, mesmo num cenário onde se tem juízo e apostasia, eles não possuem nenhum elemento de condicionalidade. Eles são afirmações que acontecerão, como as outras afirmações também indicam que acontecerão e acontecem. Juízo divino, apostasia. Tem um outro detalhe que eu acho que vale a pena a gente tocar nesse ponto. Se fosse para Jesus voltar condicionado à evangelização das nações, gente, primeiro que isso nunca aconteceria. Se você fizer aí um pensamento rapidinho, né? Vamos imaginar aí, vai. No Brasil, hoje, a gente tem 200 e poucas milhões de pessoas. Morre mais do que nasce. Ou é ao contrário? Morre mais do que nasce. Foi feita uma estimativa, morre mais do que nasce. Então, você imagine uma criança que nasceu hoje, quando é que ela vai poder ouvir o evangelho e entender e professar a sua fé? Não sei, 13, 14, 15 anos? E os que já morreram, e os que vão morrer até lá? Se não ouviram o evangelho, quando vão ouvir? Entenderam o raciocínio? Por isso que o evangelho será pregado a todas as nações, ele não tem um elemento de condicionalidade, e muito menos um elemento de integralidade. Todas as pessoas de todas as nações ouvirem o evangelho. É bem possível que aqui o texto esteja dizendo o seguinte, o evangelho quando chegar a uma nação. Nesse ponto, acredito eu que já tem chegado. Poucas localidades hoje convivem com a ignorância total do evangelho. Além do que, tem uma complicação aí nesses pontos, né? Eu tomei conhecimento uma ocasião atrás aí, que 2 missionários norte-americanos, eles estiveram entre os beduínos iraquianos na década de 90, e eles escreveram um texto interessante, que foi inclusive publicado pela revista Christianity Today, de que lá eles encontraram entre os beduínos iraquianos na década de 90 do século 20, eles encontraram páginas da Bíblia distribuída pelos missionários morávios no século 17 e 18. Encontraram o desenho do símbolo deles, que era o cordeirinho com uma flâmula. Então, há alguns estudiosos, há alguns pesquisadores que até dizem que se esse versículo 10 fosse uma condição para a volta de Jesus, não há muita dificuldade em afirmar que ele deveria já ter voltado no primeiro século. Porque quando Paulo chega até a Espanha, chega exatamente com essa intenção de chegar aos confins da terra e fazer com que as nações ouçam o evangelho. Então tem muita coisa aí debaixo do sol para a gente pesquisar. No entanto, é fato que não existe condicionalidade aqui. Tá bem? Bora lá, 14. Agora sim. Seria mais ou menos isso. Vamos tratar isso aí já já. Capítulo 13, verso 14. Diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado aonde não deve estar, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou.
até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, ele escolheu, abreviou, dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha isso. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito, para enganar, se possível, os próprios eleitos, como diz aí o versículo 22. Bom, primeira pergunta ao texto: quem é o abominável da desolação? Esse abominável da desolação, ele ficou conhecido no século II antes de Cristo. Ele era um imperador, ele era um governador, ele era um rei, na verdade, um rei da Síria, chamado Antíoco Epifanes. Se você quiser saber o que esse cara fez, aí eu vou dar uma sugestão para vocês, correndo o risco de... Não, isso não vai acontecer. Eu ia dizer que eu iria correr o risco de perder alguns para o catolicismo, mas isso não vai acontecer. A dica que eu vou dar a vocês é: leiam o primeiro e o segundo livro de Macabeus. Tá? Pega a Bíblia católica aí da avó de vocês, do tio, da tia de vocês, tá bem? Aqui, ó. Leiam o livro de Macabeus. Vocês vão ficar estarrecidos com o que esse homem fez em Jerusalém. Bom, eu vou só me adiantar. Deixa eu me ler aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui. Macabeus na Bíblia Católica são 2 livros. E o primeiro livro é um livro histórico. Ele não é palavra de Deus. Nós não temos nele palavra de Deus. Então, o que eu vou ler aqui é só para você ter uma ideia do que foi esse momento histórico, e inclusive com a questão do Antíoco Epifanes, tá? Então, olha só. Lá no primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, verso 10, diz assim, ó: deles saiu aquele rebento ímpio. Deles aqui são os romanos. E esse rebento ímpio, o que diz? Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco. Ele tinha estado em Roma como refém e se tornara rei no ano 137 da dominação dos gregos. Por esses dias apareceu em Israel uma geração de perversos que seduziram a muitos com estas palavras: vamos, façamos alianças com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós desde que delas nos separamos. Olha isso. Por que Jesus está dizendo lá? Fiquem atentos, vai chegar falso mestre, falso profeta, falso Cristo, vai enganar, se possível, os eleitos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque já tinha acontecido. Tá? Olha mais o que diz. Pois muitos males caíram desde que delas nos separamos. Agradou-lhes tal modo de falar, e alguns dentre o povo apressaram-se em ir ter com o rei, o Antíoco, o qual lhes deu autorização para observarem os costumes pagãos. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes, segundo os costumes das nações, restabeleceram seus prepúcios, deixaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada. Assim, associaram-se aos pagãos e se venderam para o mal. Bom, e depois, se você quiser dar uma lida só para conhecer, eu vou só tocar no ponto nevrálgico. O ponto nevrálgico é que o Antíoco Epifanes, ele sacrifica um porco dentro do templo de Israel. Então, por isso, e com essa profanação que ele fez ao templo de Israel, ele ficou conhecido como o abominável da desolação. Foi ele quem trouxe a grande catástrofe para o povo de Israel no 2º século antes de Cristo. Então, é ele. Por isso que aí, no versículo 14,
quando tem entre parênteses, está dito aí, né? Quem lê, entenda, é para lembrar exatamente o que já tinha acontecido no segundo século antes de Cristo. Então, não se dê ouvidos para falsos mestres, falsos cristos, falsos apóstolos, que vêm com pregações, ensinos errôneos, ensinos distorcidos. Não se dê ouvido para isso, como tem sido dado. Tá? E agora, a partir do verso 15 até o verso 20, a grande tribulação. Então, aí é aqueles últimos momentos do trabalho de parto. Agora já não são mais as simples dores de partos, aquelas simples contrações que estão dando a indicação de que vai nascer. Agora já é o finalmente das contrações, já é o momento maior das dores, já é o momento maior das dificuldades. E vai nascer. Né? Então, isso daqui a gente conhece como grande tribulação. Teologia reformada não defende uma grande tribulação literal de 7 anos. A teologia reformada não defende a igreja sendo retirada do mundo antes dessa grande tribulação. Pelo contrário, a teologia reformada entende que a igreja adentra, né, esse período de grande tribulação e enfrenta essa grande tribulação. E isso tudo porque, na verdade, gente, a grande tribulação, ela não é a ira de Deus contra a igreja, mas é a ira do mundo contra a igreja. Se você olhar bem, quem é que está invadindo Jerusalém, quem é que está entrando em Jerusalém e criando a profanação e destruição, tanto do templo, como também do ambiente de Jerusalém? O abominável da desolação, o Antíoco Epifanes. Então, assim como o mundo incorpora, entra e arrebenta com Jerusalém, assim como Jesus, quando usa o exemplo do Antíoco Epifanes 2 séculos atrás, ele está olhando para frente. Então veja que, quando, pois, virdes, veja que ele está olhando para frente. Quando, pois, virdes. E ele está olhando para o ano 70, que é exatamente quando os romanos entram na cidade de Jerusalém e derrotam os judeus, matam milhares de judeus e destroem o templo. Jesus, então, está pegando um fato acontecido no passado para dizer que agora, em relação ao momento dele, no futuro vai acontecer. Só que tem mais. A profecia de Jesus, ela pode ser vista como, sabe, 3 cadeias, 3 prédios. Por exemplo, quando você passa ali nos bancários, né, beirando ali ladeando a BR-230, tem 3 torres, né? Se você olhar de uma forma, você só vai ver uma torre. Mas conforme você vai tirando o seu olhar mais para a lateral, então você vai vendo 3 torres. Porque se você olhar de frente para uma, as outras 2 estão escondidas atrás dessa. Mas quando você tira o seu olhar, então você vê as 3. Se você pensar nesse ponto, a profecia de Jesus tem mais ou menos esse efeito de falar sobre eventos que vão acontecer no futuro, olhando a partir de um ponto, a partir da desolação, a partir da abominação. Então você pode pensar, por exemplo, em Vespasiano, Tito, né, que invadiu Jerusalém no ano 70. Você pode pensar depois em outros cenários, como, por exemplo, a própria Alemanha nazista. Então você pode sair pensando nesses pontos, só que vai haver um momento que o negócio vai ser muito mais denso e tenso, muito maior, muito mais volumoso, em termos de perseguição à igreja. Grande tribulação não é a ira de Deus contra o povo da igreja. É por isso que tem uma teoria de escatologia que ela tem um probleminha, né? Porque ela diz que a igreja vai ser retirada da grande tribulação porque ela não pode sofrer a ira de Deus. Claro que não pode. A ira de Deus contra a igreja já foi tratada na cruz. Certo? Esse cenário do versículo 15 ao versículo 19, Jesus está alertando o que vem pela frente, e quando ele diz, orai para que isso não suceda no inverno, é porque a fuga seria muito mais difícil,
especialmente por causa do Rio Jordão e tudo mais, né? Volumes de água não permitiriam uma escapada mais rápida. E Jesus está dizendo, ó, quando vocês virem o abominável da desolação, lembrem-se do Antíoco, é mais ou menos naqueles termos. Aí no ano 70 vem o romano Tito. Então agora não voltem para trás, não tentem pegar nada, tá certo? Não tentem olhar para trás, não tentem pegar capa, DVD, televisão, smart, deixa esses troços para trás e sumam daí, porque a perseguição que vem é grande. No verso 20, diz o texto que essa perseguição ela será abreviada por causa dos eleitos. A teologia reformada até entende que a igreja pode adentrar na grande tribulação, mas a igreja será retirada provavelmente ao meio da tribulação, né? Que não são de 7 anos literais. Então, esse meio pode-se pensar que ela será, em termos de extensão de tempo, reduzida, ok? E será um tempo oportuno para falsos mestres, falsos apóstolos, operando sinais e prodígios, e enganando, se possível, os próprios eleitos. Essa cláusula, se possível, ela tem condicionalidade. Ela indica o seguinte, ó, porque o eleito, né, depende da preservação divina. Se não fosse isso, até os eleitos poderiam ser enganados, ok? Então, lembrando que o texto está olhando para frente, para uma intensidade maior, ok? Bom, e aí vem o verso 24, quando Jesus fala aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Bom, aqui então nós chegamos ao final do sermão escatológico, quando Jesus fala sobre a sua vinda, o romper, né, o nascimento final ou a implantação do reino finalmente, que começou com as dores de parto, as primeiras contrações ao longo da história, que se intensificou porque o parto estava chegando perto, então foi necessária aquela respiração de cachorrinho, né, para suportar as dores e preparar rapidamente o nascimento, e aquele suor todo, e aquela tribulação toda para nascer, e nasceu. O reino chegou. O reino é consumado. Com a volta do rei, com a volta do cordeiro, com a volta do leão, porque em Jerusalém, capítulo 11, ele entra como um cordeiro, mas no fim dos tempos, que pode ser a qualquer momento, ele vem como um leão. Né? Ele entra como um servo para sofrer as penalidades da lei, mas ele voltará como um juiz para aplicar as penalidades da lei, né? A todos quantos não se arrependem e se convertem ao Senhor. O que é que nós podemos comentar aqui? Eu vejo com muita facilidade que Jesus está dizendo que acontecerá eventos e sinais cataclísmicos na própria criação, no próprio cosmos, quando ele fala de o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Acredito sim em acontecimentos cataclísmicos, sensíveis aos nossos sentidos. Vai, de fato, mexer com a estrutura da criação, mesmo porque essa criação passa e novos céus e nova terra serão dados. Nada diferente nem inédito, mas renovação, perdão. E o versículo 26 é muito claro, porque quando diz que ele será visto. A volta de Jesus não é algo secreto ou escondido, ou como gostavam de chamar antigamente, o grande rapto, o grande sequestro, que ninguém vai ver nada. Você vai acordar num dia, uai, cadê fulano? Né? Por exemplo, Laís vai sair de casa e, uai, cadê Agnes? Já foi, eu fiquei? Não vai acontecer isso, viu, Laís? Pode ficar descansado. Então, a volta de Cristo é uma volta visível. Se você combinar outros textos da Escritura, você vai poder perceber que
A volta de Cristo é visível, é corpórea, é gloriosa, é audível, né? É como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, não tem por que a gente tentar pensar numa volta invisível, secreta, que ninguém vai ver nada e só vai ver os vestígios de que ele veio. Diz o verso 26 que vai o filho, verso 26, então verão o filho do homem vir nas nuvens com poder e glória, e os seus anjos estarão junto com eles, lidando neste cenário de juízo, de consumação da história e início de novos céus e nova terra. Ok?